Na véspera aí da estreia do Capitão América 4, que vai trazer Sam Wilson como o portador do escudo, nós viemos aqui para conversar sobre Sam Wilson, Capitão América. Afinal, como ele se tornou Capitão América? Nos quadrinhos. Claro, no filme a gente já viu. Porque assistimos Falcão. Assistimos a série, né? Falcão e Soldado Invernal, que é uma série bem bacana. Bacana, né? A gente gostou na época e tal. Mas nos quadrinhos, como é que foi? Como que o Steve Rogers passou o escudo para o Sam? As histórias que vieram na sequência, publicadas aqui em Novíssimos Vingadores e em mensal própria do Capitão América, são boas? Sam Wilson estreou como na Marvel na época que ele era Falcão? Tudo isso nós vamos comentar no nosso PN Extra de hoje, né? Galera, e uma coisa muito interessante aqui, para todo mundo que está ingressando nesse mundo de quadrinhos agora, no mundo Marvel agora, e está começando a ficar deslumbrado com todas essas descobertas que vêm pela televisão e vêm pelo cinema, gente, o Sam Wilson, o Falcão originário, ele é um personagem muito antigo da Marvel. Muito antigo, cara. Muito antigo da Marvel. Quando nós tivemos o filme do Pantera Negra, e o Pantera Negra entrou em voga, né, e ganhou aí a cultura mundial, o pessoal ficou surpreso ao descobrir que ele era o primeiro super-herói negro dos quadrinhos. Dos quadrinhos, né? O Pantera Negra era o primeiro. Ele era o primeiro. E o Falcão é nada mais, nada menos que o segundo. Sim, mas na verdade tem uma forma de classificar, porque o Pantera Negra é tido como o primeiro personagem negro africano e o Falcão como o primeiro afro-americano. Ele é o primeiro personagem afro-americano dos quadrinhos. Ele surgiu em 1969, na revista Capitão América 117. Olha só, 69. 69, cara. Apenas 8 anos após o surgimento do próprio Quarteto Fantástico, que aí é de 61, 61. Né? O primeiro supergrupo da Marvel que deu start para a era de ouro da Marvel, digamos assim, né? Para a Marvel como a gente conhece. E ele é uma criação do próprio Stan Lee. Sim. Do grande arquiteto, ao lado do Jack Kirby e de outros da Marvel, é uma criação do próprio Stan Lee ao lado do Gene Colan. Do Gene Colan. Um artista aí de terror fenomenal que vinha ali desde lá dos anos 50, que quando a Marvel começou a dar certo, e aí você tem os primeiros artistas da Marvel, que é o Jack Kirby, é o Steve Ditko, é o Bill Everett, quando essa galera, quando a Marvel começou a dar certo, o Stan Lee começou a convocar os caras que ele trabalhava lá nos anos 50, John Buscema, Gene Colan, que eu acabei de mencionar. Para agregar mais aqui. Exatamente. Então, ele faz parte dessa segunda leva, digamos assim. Dessa segunda leva de personagens. Muita gente atribuía o primeiro afro-americano ao Luke Cage, erroneamente, mas o Luke Cage, ele é o primeiro personagem afro-americano com revista em quadrinho própria. Uhum. É daí que vem a confusão. Então o Falcão nasceu primeiro, Luke Cage veio uns 3 anos depois. 72, acho, 72, né? Se não me engano é isso. Mas ele já vem com revista própria, que é aquela Hero for Hire. Tem programa aqui, inclusive, sobre o Luke Cage da época que estreou a série da Netflix. E o Falcão, ele fez tanto sucesso quando ele aparece nessa revista do Capitão América, que eu até mencionei, né, Capitão América 117, que depois, já na 134, ele se tornou um coadjuvante recorrente. Na 134, ele ganhou o nome da revista também. Uhum. Então a revista deixa de chamar Capitão América para se chamar Capitão América e Falcão. E ficou um tempão assim, cara. Ficou com esse nome, ficou uma cota. Você sabe que quando eu era moleque, eu amava o personagem do Falcão? Amava, eu adorava, porque eu sempre gostei de bicho, né? E ele tinha, eu achava o máximo, cara. O Asa Vermelha. Porque ele tinha um falcão do lado dele, de fato, que ele se comunicava telepaticamente com aquele animal. Puta, eu achava demais, galera. E no começo ele não voava, né? No começo não, ele tinha um uniforme verde esquisito. Parecia um uniforme de luta livre. Não parece? Não parece? Parecia um uniforme de luta livre, ele não voava. Mas tinha seu charme. Tinha seu charme. Tinha a série própria. Aqui nessa revista da Salvat, que a coleção de capa vermelha da Salvat era um herói por revista, né? Na 19 foi dedicada ao Falcão. Cara, você falou que você gostava muito do personagem, mas a criançada inteira gostava muito também, cara, porque ele fez tanto sucesso que ele foi o primeiro personagem negro a ganhar a própria action figure, cara. É mesmo? A própria action figure. Eles falam aqui, ó. O Falcão permaneceu popular durante toda a década de 70, inclusive sendo o primeiro herói negro a ganhar a própria figura de ação. Seu nome deixou o título da revista Capitão só em 78. Olha, porque aí ele começou a participar dos Defensores e depois ele foi pros Vingadores, Eu não sei exatamente o que é tido como uma action figure pra época e nem qual é essa primeira. Eu acho que aqueles Gulliver que você tinha, não? Então, esses Gullivers,
que saía aqui, por exemplo, você pegava heróis da TV, Capitão América, atrás tinha propaganda, tinham vários heróis, tinha lá o Thor, o Capitão América, o Homem-Aranha e tal, e tinha o Falcão. Tinha também, né? Então, E tinha deve o ser essa Falcão, figura aí que foi e a tinham primeira. 2 tipos de Falcão nos 2 uniformes. No uniforme verde, E no vermelho. que eu nunca Você cheguei... nunca pegou? Nunca cheguei a ver pessoalmente. Eu só vejo nas propagandas lá. Eu nunca vi aquilo pessoalmente. Olha. O verde. E o outro era o vermelho, que eu cheguei, quando era criança, eu cheguei a ter. Você chegou até a ter. Esse uniforme vermelho, porque depois que ele foi introduzido ali com o Gene Colan e Stan Lee, aí mais pra frente o Jack Kirby assume a revista do Capitão América, dá ainda mais ênfase no personagem Falcão, traz mais ele pra primeiro plano, e depois disso vem o Steve Englehart, que aí sim ele ganha Que é uniforme. aquela fase emblemática e longa no Capitão América, né? Total, que inclusive a Panini poderia publicar aqui num saga do Capitão América, porque é realmente muito bom. E é nessa época que o Steve Englehart dá pra ele, junto com o artista, o uniforme vermelho com asas, que voa, que aí o Pantera Negra que fez. Então aí ele começa realmente a voar. E se não me engano é nessa época que ampliam os poderes psíquicos dele com pássaros. Que pra quem vê só os filmes deve estranhar, tipo, quer dizer que o Falcão fala com pássaros? Sim, ele fala, é um Nos dos poderes. Lá na gênese dele, nas primeiras histórias, essa do Stan Lee com o Gene Colan, o que acontece é que ele está isolado numa ilha, né, após um incidente, e o Capitão América estava tendo uma treta com o Caveira Vermelha, porque eles tinham trocado de corpos, né, a mente do Capitão estava no Caveira e vice-versa. E o Caveira, nessa época, estava com um cubo cósmico. Toda a saga do cubo cósmico é muito extensa, vários artistas trabalharam nela, aconteceu um baita num monte de coisa, mas na época o cubo cósmico era um perigo, né? Até hoje é um grande perigo, né? Nos filmes foi transformado numa joia do infinito. No universo Marvel dos quadrinhos é um objeto próprio, né? E o Caveira tinha muita obsessão por isso. Resumo da ópera. Os poderes que o Falcão tem são justamente dados por esse cubo cósmico. Pelo cubo cósmico. Pra ele conseguir se comunicar com os pássaros. Ele tá nessa ilha que chama Ilha dos Exilados. Você falou, ele tá isolado numa ilha. É da Ilha dos Exilados. E quem treina ele lá, ele tá lá participando de um operativo, quem treina ele é o Caveira Vermelha, que não é, porque depois revela que tava trocado de corpo. Então quem tava no corpo do Caveira Vermelha era o Capitão. Aí quando é revelado a tramóia, ele fica surpreso. Então quem me treinou foi o próprio Capitão América. Por isso que ele vira parceiro do Capitão. Só que aí durante o confronto tem a introdução do cubo cósmico que dá o poder pra ele, que depois é até ampliado, porque a princípio era só pra conversar com a Asa Vermelha. Depois com todos os pássaros, né? E aí nos quadrinhos, né, tipo, em termos de super força, assim, ele não tem nenhuma. Ele é um cara hiper ultra treinado, aí é bem treinado pelo Capitão América, pelo próprio Capitão. É bem igual ao filme aí, né? É um baita combatente e tal, mas nos quadrinhos ele vai ganhando cada vez mais know-how com a tecnologia do uniforme dele. Então ele voa, ele atinge a altas velocidades, as asas dele tem lâmina. Tal, ele chega até a disparar aqui. Se eu não me engano, eu acho que a asa é feita de adamante em um determinado momento, que ele corta as coisas, ele usa como escudo. Nesses gibis aqui, que eu vou mencionar depois, ele usa como escudo pra escapar de trombadas dos inimigos. Ele tem um inimigo feito de pedra que vai pra cima dele, ele asa de adamante. Mas assim, ao contrário do Steve Rogers, que tem uma super força. Ele não tem. Oriunda do soro do super soldado, ele não tem. E o Asa Vermelha no filme é um drone, né? É um drone. É um drone, é um pássaro drone lá, vocês viram nos filmes, né? É uma perda pro Alexandrinho lá, que adorava o Falcão. Porque o Asa Vermelha, ele é muito simpático, cara, é o personagem que você torce mesmo. E quando ele é agredido por algum inimigo, né, você fica com pena, você fala, caraca, não faz isso com o pássaro, né? Era um personagem muito, muito legal. Na fase recente dele como Sam Wilson, ele enfrenta uma crise de popularidade, mas o Asa Vermelha não. Sobe. Sobe! A popularidade do pássaro vai pras alturas, mas a dele vai lá pra baixo, é bem legal. Mas antes de chegar na fase, só vamos mencionar que aí o personagem foi criado lá em 69, ele teve uma longa trajetória nos quadrinhos, chegou a ganhar uma minissérie que está republicada aqui. Nessa revista. Aqui essa revista republica Capitão América 117 a 119 e depois Falcão de 1 a 4, que é uma minissérie que saiu em 83. Originalmente publicado aqui pela Editora Abril, começou em Capitão 75, depois foi Capitão 78, 82 e 83. A Abril demorou quase um ano para publicar as 4 partes da minissérie. Mas se eu não me engano era a arte do Paul Smith, uma arte bem bonita. Isso, e roteiro do Jim Owsley. Jim Owsley. Que é uma minissérie, foi a primeira minissérie dele. Por muito tempo foi o único gibi do Falcão que não tinha Capitão América no título, que era só Falcão. Depois, hoje já temos Falcão e Soldado Invernal, já tem outras revistas com Falcão e mais alguém. Mas essa é a única com Falcão, assim.
por muito tempo. Agora, na época do filme, com certeza a Marvel vai lançar alguma coisa. Nessa revista tem umas aspas muito legais. A gente falou que foi criação Stan Lee e Gene Colan, mas a ideia partiu do Gene Colan, de acordo com a entrevista que eles compilam aqui, ó. Tá escrito: a criação do Falcão ocorreu não por ordem do escritor e editor Stan Lee, mas sim por causa do artista do Capitão América, Gene Colan. Aí tem uma aspas aqui do Gene Colan. No final dos anos 60, os protestos pelos direitos civis estavam se tornando frequentes. Stan, que sempre queria estar na vanguarda dessas coisas, começou a trazer essas manchetes de jornal para os quadrinhos. Fecha aspas deles aqui, né? O artigo continua. Histórias com uma consciência social serviam muito bem ao ressuscitado Capitão América, e isso era algo que agradava o artista. Aí volta o Gene Colan falando por fim. Eu gostava de desenhar pessoas de todos os tipos. Eu as desenhava sempre que podia nas cenas que ilustrava, e de fato ele coloca muito coadjuvante no fundo. O Gene Colan é um artista que gosta de povoar suas páginas com bastante personagem. E as cidadezinhas estão sempre cheias, né? E eu adorava desenhar pessoas negras. Sempre achei suas feições interessantes e muito de sua força, espírito e sabedoria estava como que entalhado em seus rostos. Eu falei com Stan para apresentarmos um herói afro-americano e ele topou na hora. Surgiu aí o Falcão, um morador do Harlem, de Nova York, que teve uma infância feliz, mas tudo acabou quando o pai dele, que era um pastor, foi assassinado na rua, né? Aí muda toda a vida dele, então sobra ele para criar. Depois a mãe falece, aí ele tem que criar os irmãos e tudo mais. Essa história do cubo cósmico sofreu retcon até hoje. Sim. É porque na verdade, ele era um menino, uma pessoa boa, que atuava pelas causas sociais. Mas quando ele é apresentado originalmente, ele era um contrabandista, né, que estava atuando nessa ilha. E aí depois é dito que, na verdade, ele não era, que a história do contrabandista foi colocada na cabeça dele pelo cubo cósmico, do Caveira Vermelha, para tentar parecer que ele não era tão bom assim, não estava à altura do Steve Rogers, e que se ele pensasse isso, ele poderia uma hora se voltar contra o Steve Rogers. Isso depois foi desfeito. É uma origem... E tem essa origem trágica carregada de retcon também, né? E só um comentário, se você não atinou ainda quem é o Gene Colan, né, é uma figura muito importante, mas há um tempo atrás a Panini publicou ali naquelas coleções o Drácula dele. Nossa, o Drácula dele é um marco. É, coleção histórica Marvel, né? Isso. Que vinha com box no final. E acho que são 2 boxes, não são não? São 2. São 2 boxes, cara. Que se eu não me engano não, né? É difícil lembrar de tudo, mas acho que eu traduzi. Nossa, né? Porque tava saindo quando a gente trabalhava lá. Sim. Tava saindo nessa época. Samuel Thomas Wilson, que é o nome completo dele, né? Então, continuando aqui, né? Aí vamos avançar, como ele vira Capitão América, né? Rapidinho, aí ele, como Falcão, ele tem uma atuação brilhante aí na Marvel durante anos, todo mundo adora ele. Defensores, ele faz Vingadores. Parte muito breve dos Defensores, depois integra os Vingadores durante um tempão. Vingadores Secretos. Blá, 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 monte de coisa, Então dá um salto colossal de tempo, então a gente tá com o Capitão América lá na dimensão Z, é isso, né? Não, isso foi logo na saída da dimensão Z do Capitão América. Saindo da dimensão Z. Porque na dimensão Z, que é a fase dele que tem o John Romita desenhando... Isso. É uma fase interessante, cara. Ele adota o filho do Armin Zola, que é o Ian Rogers. Depois ele treina pra se tornar o novo Nômade. Nômade foi um nome que o Capitão também adotou. Na fase do Steve Englehart, não foi? Adotou na fase do Steve Englehart e lá pra frente, um dos Bucks, não o Buck original, se eu não me engano, o segundo Buck se transforma no Nômade de fato. Nômade também, né? É verdade. Puta salada, né? Só que aí quando ele tá fora da dimensão Z, eu acho que essa história aconteceu na Terra e não na dimensão Z, que é a história do Prego de Ferro. Isso. Aí você tem um vilão, Prego de Ferro, que arranca o soro do super soldado do corpo do Capitão América. Que nem o Magneto arrancou o adamantio do Wolverine, ele vai lá e arranca o soro do super soldado. Aliás, pensando bem, isso demorou pra acontecer, ele pra Marvel ter essa ideia, né? O que aconteceria se ele perdesse o soro, de fato, Na verdade, isso já aconteceu lá atrás. Em What If, não? Não, tem uma história do Capitão América lá no final do... Por volta de Capitão América 97, 98, 99, que tem uma primeira morte... Isso no aqui, Brasil. No Brasil. Que tem uma primeira morte do Caveira Vermelha, tem uma saga muito boa em que o Caveira Vermelha estava fazendo isso com ele, estava envelhecendo o Steve Rogers e ele próprio estava envelhecendo também. Mas que legal. Isso é outra história. Que legal, que legal. E esse prego de ferro, o que ele faz? Ele consegue colocar uma máquina gigantesca, tipo uma armadura robótica, uma espada enorme, para atacar a cidade. E só tem o Capitão América ali para resolver essa questão. E a Maria Hill diz pro Capitão América que a única forma de deter esse robô maldito é destruindo o núcleo que fornece energia para ele, que tá numa base lá, na base do prego de ferro. E o Capitão vai indo pra base. Só que nisso ele vai sofrendo vários ataques
do prego de ferro. Só que ele não pode se concentrar nesse cara. Ele tem que se concentrar em matar o robô, que o robô tá matando pessoas. Então, ao invés de lutar, ele fica tentando seguir o seu caminho até o núcleo, até o reator. E a cada ataque ele perde um pouquinho mais do soro dele. Quando ele chega bem perto do reator assim, não tem jeito. O prego de ferro pega ele pelas costas com tudo e começa muito a sugar ele. Só que aí o Steve Rogers, no último ato de heroísmo, joga o escudo e destrói o reator e destrói a armadura. Só que nisso, quando a gente volta pra vê-lo como tá o personagem, ele tá totalmente envelhecido, cara. Lembrando que o Capitão América foi criado lá na Segunda Guerra Mundial pra lutar contra os nazistas. Jack Kirby e Joe Simon, lá bem antes de Marvel, né? Bem antes de Marvel e tal, e a Marvel manteve essa história. Nunca teve um retcon da história do Capitão América. Não, então, quando ele volta pra Marvel mesmo, é como se ele tivesse sido descongelado, né? Isso, a e história aí, de lá segue tudo. A justificativa para o Capitão não ter envelhecido é justamente ter o soro do super soldado na veia. No momento em que ele perde o soro, ele envelhece. Tudo que deveria ter envelhecido nesse tempo, Por que a gente está contando essa história? Porque, estando envelhecido, o Steve Rogers tem que passar o escudo. Pra alguém. De uma forma mais ou menos parecida com o que acontece nos filmes, né? Sim. Porque não tem nada a ver com a história dos quadrinhos, mas você vê lá nos filmes o Steve Rogers envelhecido. Total, né? Passando o escudo pro Sam Wilson. E nos quadrinhos aconteceu isso também, dessa maneira que o Bruno contou. O Sam depois provou ser um cara digno, né? Já tinha provado ao longo de toda a carreira ao lado do personagem, mas depois disso teve uma treta também, se não me engano, acho que envolvendo Armin Zola, que aí o Sam salva o dia. E o Sam quase dá vida pra salvar mesmo assim. Ele tava disposto a morrer, ele é salvo no último segundo, e aí o Capitão fala, não, ele é que tem que ser o novo Capitão América. Lembrando que já tínhamos passado da fase Ed Brubaker, que quando o Capitão América morre, quem herda o escudo é o Buck. Lembra? O Buck foi um Capitão América por um tempo. Que era o também. Soldado Invernal, tinha o braço biônico e tudo. Aí ele vira capitão. Depois disso, o Capitão volta à vida e tal, e dessa vez, quem herda o escudo não é o Buck já teve sua oportunidade. Agora foi o Sam Wilson. E essa fase, quando ele perde os poderes, é na fase All New Marvel Now. Saiu nos Estados Unidos na número 20, Capitão América 20 da New Marvel Now. Eu me confundo, mas essa é a total nova Marvel? Como é que é isso? Totalmente nova Marvel. Algo assim, é isso, né? É porque depois teve uma... nova Marvel... Não, só tem nova Marvel e depois Marvel? Totalmente nova Marvel. Isso, é que isso. Que é All New, All Different. Essa é só All New, totalmente nova Marvel. Tá. Não. Nova Marvel no Brasil. Essa é só nova Marvel? Só nova Marvel. Aí depois com o Sam Wilson é totalmente nova Marvel. Ok. É isso. Saiu no número 20 e aqui no Brasil tinha uma mensal do Capitão América com o Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro, Capitão América e Gavião Arqueiro número 19, que sai aqui no Brasil. E essa número 19 é onde encerra esse arco realmente do Capitão. A número 20 da revista, que é a última aqui no Brasil, Capitão América e Gavião Arqueiro número 20, conclui os arcos do Gavião Arqueiro e traz uma outra história do Capitão que não é a mensal dele. E aí quando retorna, retorna aqui, totalmente nova Marvel, tá vendo? Realmente, antes era só nova Marvel. Em Novíssimos Vingadores número 1, revista de janeiro de 2016. A gente tava na Mitos, ainda não tinha editora Pipoca Nanquim, não. Então aqui, só pra deixar claro, encerrou a fase de Steve Rogers lá em Capitão América e Gavião Arqueiro. E aí a Marvel tava dando um wrap, né? Tava fechando também a sua fase nova Marvel e trazendo a fase totalmente nova Marvel. Isso. Que começa aqui. Começa aqui, nessa revista mensal que trazia um mix com Homem de Ferro Superior e a Thor, que também tava mudando, né? Puta, Homem de Ferro Superior era uma tanqueira, né, cara? Vixe Maria. A Thor não, a Thor é boa. A Thor é legal pra caramba. A Thor é legal. O Homem de Ferro Superior é tranqueira mesmo. Nossa Que aí ele tá com a senhora. personalidade muito mais arrogante. Sei lá, uma piorada e tal. E ele se torna aquele Homem de Ferro branco, que a galera até achou que ia entrar no filme do Doutor Estranho do Multiverso da Loucura como Tom Cruise. Lembra que ele ia ser o Homem de Ferro Superior e acabou não sendo. Então esse mix, apesar de chamar Novíssimos Vingadores, não saía Vingadores aqui. Então nós temos Capitão, Thor e o Homem de Ferro aqui. Essa revista, galera, é a primeira, portanto, com o Capitão América Sam Wilson agindo com o nome Capitão América. Com Sam Wilson sendo Capitão América, ele não é mais Falcão, agora ele é o Capitão América. É uma dupla de roteiristas, né, o Dennis Hopeless e o Rick Remender. Rick Remender que é o cara que escreveu essa fase que ele perde os poderes. É do Rick Remender. Então meio que o Rick Remender já tá passando bastão aqui, porque depois quem vai assumir é o Nick Spencer. Mas antes eles fazem esse arco, que na verdade se chama Novíssimo Capitão América Medo Profundo. Nos Estados Unidos é Capitão América Fear Him. Cara, essa história é muito ruim. Eu reli agora pra gravar o programa, eu releu e falei, não faça isso.
Salvei o Ale. É uma história bem ruim, que é o Capitão América Sam Wilson agindo ao lado do Nomad, né, o filho do Steve Rogers, e o Steve ainda tá auxiliando ele pelo comunicador, então o Steve ainda fica ajudando. Ao contrário do filme, que ele se aposentou mesmo, se retirou totalmente, aqui ele participa das missões, meio que é o oráculo do Batman. Pode crer. O Steve Rogers fica fazendo isso com o Sam. Mas aí é uma aventura que envolve um personagem muito mequetrefe, que é o Espantalho, que é um plágio total do Espantalho do Batman, que vai parar nos esgotos, aí entra umas crianças na jogada, e assim, não tem nada de interessante, de fato, nessa revista. Ela vai, galera, essa fase, deixa eu ver até que número aqui de Novíssimos Vingadores. Eu fiquei triste, você falou mal do Espantalho, eu gostava dele. Mas do da DC ou do da Marvel? O da Marvel eu gostava também. Não, até aquela história lá, Capitão América e Justiceiro, que tem o Espantalho, era legal. Mas ele é um plágio do da DC, não é, cara? É o mesmo poder, mesma coisa. Só que ele usa corvos, né? Tem um pouco diferente aí. Aí, então, galera, é o seguinte, esse primeiro arco vai até o número 4 da revista, tá? Vai até o número 4. Aí, Novíssimos Vingadores número 5, aí sim, tem a estreia de All New Capitão América, né? Que aqui é Novíssimo Capitão América, ou seja, a mensal mesmo do personagem. Essa mensalzinha aqui, ela já é um pouquinho melhor do que a que se passou antes. Os desenhos já são muito melhores, que é do Stuart Immonen, e aqui é Rick Remender total, tá? Então é o último arco escrito pelo Rick Remender. É uma fase um pouquinho melhor que a outra, mas ainda ruim. Ainda ruim. É o Capitão América, Sam Wilson, também ajudado pelo Steve Rogers por um tempo, porque depois ele sai do alcance do comunicador e já não conseguem mais falar, tentando frustrar os planos da Hydra de espalhar um vírus pela Terra que vai esterilizar toda a raça humana, exceto quem eles acham que não deve ser esterilizado. Para aí sim eles criarem a raça pura, porque eles são nazistas, a Hydra, né? E esse é o negócio. E aí ele vai tentando impedir isso e as aventuras vão indo em diversos lugares do mundo. Mas é bizarro, não tem muita consequência. Tem uma hora que o Barão Zemo, enfia uma lança no peito dele e é descrito assim, eu sinto a lâmina varar meu pulmão. Aí pra tirar a faca ele pega na espada assim com as mãos, sangra a mão, tudo e consegue usar o cabo da espada pra bater na cabeça do Barão Zemo. Ele se desvencilha e fala, eu penso no que eu fiz com as minhas mãos depois. E o roteirista esquece tudo isso. Ele na próxima cena já tá empurrada de novo, sem furo no peito e com a mão intacta. Então, é meio paia. Rompeu o pulmão? É meio paia, cara. Aí ele sofre o vírus, ele acaba sendo intoxicado, mas depois eles conseguem desfazer isso. O Asa Vermelha leva uma puta porrada de um vampiro. O Barão Sangue. O Barão Sangue. O Barão Sangue. Sempre morreu o pássaro. Não, tava vivo, tá tudo bem também. Não tem nenhuma consequência. É uma historinha meio paia. Mas, no último número, que aí é o último número da revista também, Novíssimos Vingadores, só foi até a número 9 no Brasil, tá? Depois eu vou te dizer por que ela parou. No número 9, temos a conclusão dessa saga, com a All New Capitão América 5 e 6. É somente aqui, nessa etapa, que a gente começa a ver um pouco das coisas que seriam trabalhadas na próxima fase do Capitão América, que seria do Nick Spencer, que é a questão de um personagem negro tá assumindo o manto de Capitão América, sabe? Qual é o peso disso perante o Sam Wilson, pro Sam Wilson, né? O fardo de ser o Capitão América. É só aqui no último número, no número 6, que o Rick Remender começa a explorar um pouco isso. Ele mostra um flashback que o Sam tá numa cafeteria e ele escuta um pai e um filho lendo o jornal conversando, né? Aí o pai tá falando assim, ó. Antigamente você tinha que merecer as coisas neste mundo. Agora a gente abre mão de tudo para garantir que as coisas sejam politicamente corretas e respeitem as cotas raciais. Aí o menino, que é um pouco melhor de cabeça do que o pai, fala, qual é, pai? O Sam Wilson tem lutado ao lado do capitão desde que eu me conheço por gente. Aí o pai segue, tem razão, ele foi o parceiro do capitão. Mas quantas guerras ele venceu pra gente? Quantas invasões ele debelou? Eu te digo quantas, nenhuma. Steve Rogers é um herói americano, um ícone. Tá protegendo este país desde que meu pai nasceu. Todo mundo sabe porque Sam Wilson ficou com o manto. O Sam tá ouvindo, ó. Aí o menino fala pro pai, porque depois de todos os anos batalhando ao lado do capitão, arriscando a vida pelo nosso bem-estar, ele é o cara mais qualificado pro trabalho. Nem todo mundo é descrente e concorda com sua opinião, pai.
Aí o cara segue. Não vem me dizer que o Falcão é o cara mais qualificado para representar nosso país. O que ele faz? Voa e fala com os pássaros? E a gente acabou de dar ao cara a missão de proteger o país. Você e sua geração sofreram lavagem cerebral, ele fala pro filho. Olha que diálogo contundente. Sam Wilson não é o meu Capitão América. E aqui temos também um pensamento muito legal do Sam sobre esse fardo, quando ele começa a avaliar ele mesmo, que eu vou ler também, que essa parte é muito legal. Ele fala assim, ó, você corre a vida inteira de uma catástrofe a outra, e em tese deveria poder descansar entre elas e levar uma vida de verdade. Mas este trabalho não é assim. Steve nunca teve folga, nunca teve tempo de desfrutar os pequenos momentos que aquecem a vida de uma pessoa normal. Steve sempre esteve em campo, segurando as pontas para o resto de nós sobrevivermos. E, por puro egoísmo, eu esperava que ele continuasse a fazer isso. Mas ele não faz mais. E agora eu é que estou na reta, enfrentando o mal que nunca descansa, sempre tomando decisões difíceis, garantindo o necessário para deter quem nunca deixa de tentar impor a própria vontade, seus ideais turvos ao resto de nós. Diálogo legal, né, cara? Legal. Aqui que começa realmente a ser explorado isso. Quando você para e pensa, colocando de lado questões raciais e de representatividade que isso pode só ter e tudo tal, quando você para e pensa assim, simplesmente o fato de você ter o Capitão América, Steve Rogers, que é o cara que elevou o nível a um nível quase inalcançável. Dentro do mundo da Marvel, Dentro do mundo da Marvel, exato. O cara que nem no diálogo anterior que você leu, que fala assim, ó, desde a época da guerra, tá protegendo o país e o mundo contra N ameaças, né? E você existe na sombra desse cara. Trazendo para o mundo real é quando você tem um filho e um pai, e esse pai é um colosso, né? E o filho cresce à sombra do pai. E ele tem a dificuldade de se impor, de impor a personalidade dele, né? De sair realmente, todo mundo olha, quem é ele? Ele é o Joãozinho, é o filho do seu João. Você é sempre diminuído por estar à sombra de uma figura muito grande. Essa é a representatividade que tem. Você está assumindo um manto não, porque o Capitão América não usa um manto. Manto a gente usa às vezes como frase simbólica, né? Se fosse o Batman. Mas tá assumindo um uniforme, né? Você está assumindo aquilo tem uma representação para as pessoas e você precisa estar à altura delas. Então uma coisa é que você mostra para o mundo, e outra coisa é os seus questionamentos. Então, será que eu vou ter a altura de gerir a empresa que foi do meu pai, que meu pai transformou num puta de um colosso? Kirk Douglas e o Michael Douglas. Kirk Douglas foi o maior ator. Será que eu vou ser um artista, a altura do artista que foi meu pai? Isso. Ou um cara que tá na área do esporte, sei lá, o pai era um grande jogador. Será que eu vou ser também um grande jogador? Exatamente. Né? Porque você sempre é medido conforme o seu pai. Sim. Então, é isso que está acontecendo aqui. Com o agravante de ser um homem negro. Ter todo o preconceito em cima. Aí agora entra a questão racial também. Exatamente. Né? Que aí, só isso aí já seria uma história interessante de você lidar com a mente de quem está assumindo essa posição tão importante. Mas pro caso do Sam Wilson, tem ainda toda a discussão racial. E que isso é muito rico. E isso começa a ser explorado na nova mensal do Capitão América. Porque Novíssimos Vingadores acaba no 9. Por quê? Porque começam as guerras secretas. As guerras secretas, que aí vem lá que eu falei do Jonathan Hickman, que faz as incursões e tudo mais, começa aqui. Que vai ser a base dos novos filmes dos Vingadores. Dos Vingadores, vai ser esse de guerras secretas. Então, as incursões começam a acontecer aqui, então a revista para. Todas as revistas da Marvel pararam nessa época por causa da Guerra Secreta, depois voltaram do número 1. Quando voltou do número 1, Capitão América tinha mensal de novo. Tinha antes com o Gavião Arqueiro, agora só Capitão América, né? Capitão América número 1 aqui, que foi até, galera, eu trouxe aqui, foi até o número 20. E essa é a fase do Nick Spencer, que é uma fase muito boa. Termina, inclusive, com o Capitão América da Hydra, que na época que foi anunciado o Capitão América da Hydra, lembra? Foi um rebuliço e a saga acabou sendo ótima, que é a saga Império Secreto. Quando acaba aqui Império Secreto, o Steve Rogers está de volta à ação, mas isso vai ser papo para outro vídeo, né? Que aí, de fato, quando vem aí a outra fase da Marvel, quando sai do totalmente diferente da Marvel, aí vem Marvel Legado. Aí volta o Steve Rogers, tal, volta tudo, né? Mas quando começa essa fase, tem muita política e muita questão social envolvida. É muito legal aqui, né? Mas muita mesma, galera. Daniel Acunha nos desenhos e o Nick Spencer, como a gente já falou, no roteiro. E realmente é a fase politizada do personagem. Por quê? Porque o Sam Wilson, em determinado momento, corroborando para isso tudo que eu falei agora, ele fala assim, puxa, eu não sou Steve Rogers, eu nunca vou ser, eu sou uma pessoa diferente. E o mundo mudou.
Então eu não posso fazer as coisas da forma como ele fazia, eu preciso fazer as coisas da forma como eu quero fazer. E ele resolve tomar posicionamentos políticos. Numa América, nos Estados Unidos hoje, polarizado, o mundo, né? Extremamente polarizado. Eles falam isso aqui, inclusive, né? Que antigamente, que ele fala, eu sentia que as pessoas, por mais que se desentendessem, quando chegava a hora de ter que se unia para uma causa, sabe? Todo mundo se unia mesmo. Então, sei lá, todo mundo acha errado o racismo, vamos supor. Todo mundo acha errado o racismo. Então todo mundo se unia contra o racismo. Hoje não. Hoje ele sente que as pessoas estão divididas. Não, mas liberdade de expressão, eu posso ser racista? Eu posso fazer isso, fazer aquilo. Então tem uma grande polarização. E nessa época aqui, estamos falando de governo Trump e tudo mais, e a Marvel sempre usou, desde lá da época do Gene Colan e do Stan Lee, pegam as coisas que estão acontecendo no mundo e trazem para os quadrinhos. E eles trazem aqui, então tem discussão, inclusive uma discussão que segue atual, que é de imigrantes, como que os Estados Unidos vai tratar a imigração, os imigrantes que tentam entrar ilegalmente. O Capitão América aqui, nessa revista, se envolve numa polêmica tão grande quando ele declara seus posicionamentos políticos, que ele perde todo o patrocínio da SHIELD e do governo americano. As regalias. Perde tudo. Ele tem que agir com o dinheiro que ele tem sobrando e depois ele tá pobre, ele tem que pegar voo comercial, né? Voo comercial como toda pessoa, porque ele não tem mais nenhuma regalia que ele tinha antes. Por quê? Porque ele se posicionou politicamente. Ele não deveria ter feito isso. Mas ele fala, eu não aguento, eu tenho que me posicionar diante de todas essas maluquices que estão acontecendo, né? Pô, neonazista voltando. Neonazista voltando é pleonasmo, né? Porque neonazista é novo já. Até eu fazer. Esse negócio de neonazistas, todas essas questões que a gente apontou até agora, ele se posiciona e se dá mal. Porque ele divide a opinião pública dele também. E aí a popularidade dele cai. Foi quando a gente fala, né? Que a popularidade dele cai, mas do Asa Vermelha continua subindo. Continua subindo, é engraçado isso daqui. O Nick Spencer trata tudo isso com muito bom humor. Tem uma hora que ele vai pegar uns vilões, por exemplo, e os vilões chamam ele, Capitão Comunismo. Capitão Comunista chegou? Capitão Comunista. Tem umas partes muito bem engraçadas, né? E aí, como ele perde o patrocínio, ele não tem mais como saber das coisas que estão rolando pra ajudar o povo. Porque o governo não vai chamar ele. Apesar dele, ele mostra aqui uma forma que ele conseguiu imunidade pra agir. Ele fez uma coisa boa e conseguiu imunidade. A revista vai explicando aos poucos. Mas, apesar de ter imunidade, ele não é mais dos Vingadores. Ele não é mais nem da SHIELD. Ele não é mais de nada. Então, a Maria Hill tá puta com ele. Todos eles. E o Steve Rogers né? O Steve Rogers tá ainda agindo como Capitão Rogers, né? Mas o Steve Rogers, comando. Ele meio que, ele entende o papel que ele tá, ele não fica contra o Falcão, mas ele também não pode pegar e apadrinhar da forma como ele gostaria, né? Não pode também. Então ele fica meio em cima do muro, ajuda de um lado e cumpre o papel dele na SHIELD de outro, blá. Então ele fica meio que assim, né? Cara, é muito legal os dilemas dos dois personagens, é muito, muito legal mesmo. Ele cria uma forma das pessoas, portanto, entrarem em contato com ele pra pedir ajuda. Uma vez que ele não vai mais ser chamado oficialmente pra nada, então ele fala, entre em contato comigo, tem um aplicativo. A linha direta. A linha direta, usem a linha direta. E aí começa a chegar um monte de besteira, é muito engraçado essa parte também, na linha direta. Ele até fala, puta, o que eu achei que ia acontecer, né? Puta, um monte de gente falando um monte de groselha pra ele. Cancelaram a minha série, a série era mó legal, eu queria que você desse um jeito dela voltar. Sabe? Começa um monte de besteira. É bem engraçado. Tem um cara que fala assim, aí vai ser o seguinte, você entra comigo no meio do estádio, me coloca na frente assim de toda a arquibancada e aí eu peço ela em casamento. Até que surge um caso de verdade. Um caso de verdade, que é uma senhora que tem um filho que atua como coiote no deserto entre México e Estados Unidos, que ela fala, mas eles chamam o filho de coiote, mas ele não está lá para isso, ele está lá para ajudar as pessoas que arriscam a vida para tentar entrar nos Estados Unidos. É o que a gente falou do problema de imigração ilegal. O cara tá dando água, dando comida, dando suporte, porque tem pena dessas pessoas, né? E esse cara desapareceu. A mãe tá querendo achar ele. E aí o Sam vai se envolver nessa treta aí. Tem aquela posição, mas os caras estão tentando entrar ilegalmente, mas eles estão desesperados. Aí, claro, é um quadrinho da Marvel. Merece ser preso, merece morrer, merece o quê? Não, merece cuidado também. Então ele chega lá e tem a Irmandade da Serpente, porque é um quadrinho Marvel, precisa ter uns vilão. Aí o que era pra ser um problema de imigração, logo descobre que, na verdade, esse cara sumiu porque ele é um vilão
que tá pegando imigrante e levando como experimento com um super-herói também, né? De um vilão que quer dar poderes pra eles. É o que você falou. Vira uma história Marvel rapidamente, né? E tem uma conversa com o Capitão que é muito boa, né? Que a SHIELD teve todos os seus dados vazados por um hacker, lembra disso? Uhum. E nesse vazamento mostrou que a SHIELD queria usar de um item para apagar e reconstruir realidades para lidar com alguns problemas, sem que as pessoas soubessem. Então pode ser que eles estejam reescrevendo nossa realidade aqui, não vamos saber? Que porra é essa? Aí vazou, a opinião pública massacrou a SHIELD e a SHIELD teve que recuar. Só que tem uma caça a esse hacker. Hacker esse que acabou ajudando o Sam Wilson a conseguir imunidade lá. Essa história que tá aqui, depois lendo vocês vão ver. E o Capitão Steve Rogers tem uma conversa muito boa com ele, que ele fala, esse cara tinha que ser preso e julgado. Aí o Sam Wilson fala, mas o que você acha que vai acontecer se ele for preso e julgado? Ele é um cara que expôs uma coisa que ia ser ruim pra todo mundo mesmo. Ele tem que ficar, deixa ele na dele. Não, mas você acha que ele vai ter um julgamento justo? Aí o Steve fala uma coisa que é muito boa, ele fala algo do tipo, se eu parar de pensar assim, aí o que vai ser da gente? Que é tipo realmente isso, se eu acreditar que as instituições não funcionam como deveria, o que eu vou ser? Eu vou ser um golpista? Uhum. Eu vou contra tudo isso? E aí o Sam fala, pois é, Steve, eu queria acreditar também. Mas ele, por ser um negro, por sofrer racismo a vida inteira, por sofrer discriminação e estar sofrendo, ele já não acredita tanto assim. Apesar de querer, ele também não acredita muito. Na verdade, tem os dois lados da moeda, É muito legal, cara. Se você não acredita na instituição mais, você não tem mais nada, né? Aí fica tudo ao Deus dará. Mas quem passou na pele as injustiças que acontecem nos sistemas, fica mais difícil de acreditar também. Pois é, cara. Então é isso, são questões que elas são pontuadas, né? Muito legal, A gente não tá falando que você vai ler Capitão América Sam Wilson e você tá lendo Proust. Não é nada disso. Mas o Nick Spencer pontua umas coisas muito maneiras, cara. Mas essas pontuações são importantes. São muito legais. E são elas que caracterizam um bom gibi no final das contas, né? Eu acho isso, cara. São elas que caracterizam realmente e faz o leitor pensar um pouquinho. Isso. E aí logo depois parte pra porradaria de novo. Ele tá, por exemplo, investigando esse menino que a mãe falou que sumiu, e ele usa os pássaros, né? Sim. Como ele tem contato com os pássaros, ele consegue localizar até mesmo antes dos satélites da SHIELD. Porque os satélites da SHIELD ficam monitorando, mas os pássaros estão pra todo lado. E aí, por causa dos pássaros, ele encontra o rapaz. Aí vem uma treta com um super vilão. O Aquaman já fazia isso há muito tempo, mas com os peixinhos. Tudo bem. O Sam tá na vantagem aqui, porque tá na superfície, né? Mas é muito legal, né? E é uma época também, por exemplo, que tava rolando muito aquilo do Black Lives Matter, né? Então você vê, tem um negro que tá sendo morto na rua por não ter cometido crime nenhum, mas tem uma abordagem policial tão truculenta e violenta que acaba tirando a vida do cara. Se fosse um branco, isso não aconteceria. Uhum. Então é a diferença do Steve Rogers nas instituições, acreditando, e o Sam Wilson querendo acreditar, mas... Tá difícil. Mas tá difícil, sabe? E ele sabe que será mais justo, talvez, eu tomar a rédea desse caso especificamente, porque eu sei que se eu não tomar essa rédea, vai acontecer injustiças. Uhum. Cara, a fase é muito legal. Mas como o programa já tá longo, e a fase é longa também, se vocês acharem que vale um vídeo inteiro, um dia a gente volta aqui e faz um vídeo completo, né? Eu trouxe aqui somente o número 2 e trouxe até o 3 para mostrar esse plágio descarado do Griffith, do Berserk. Esse cara é o Falcão novo. Não tem um novo Falcão? Mas é um plágio do Berserk? Eu não li Berserk, eu não sei. Não, mas tá bem igual o Griffith do Berserk, cara, a capa, bem igual. Ah, é? Bem igual. Mas plágios à parte, essa questão da capa, deve ser uma homenagem, né? então? Eu acho que sim, que é uma homenagem, sim. Mas aí entra um novo Falcão ali. Que acho que vai estar no filme, um novo Falcão, tá no filme, né? Porque estava até no Falcão Soldado Invernal, né? Uhum. Porque se tem um novo Capitão América, temos que ter também um novo Falcão, que é o Joaquim. E aí ele vira o novo Falcão aqui nessa revista número 3. E vai até a 20, né? Aqui no Império Secreto. Depois o Steve Rogers volta a ser Capitão América. Essa é a história de como o Sam Wilson herdou o fardo de ser Capitão América, né? Isso, falamos até mais do que a gente planejava, né? Porque o papo tava muito bom. Louco. O papo tava muito bom. Você curtiu essa revista no fim das contas, Ale? Curti. É uma boa história, cara. É legal, né? O Nick Spencer, ele é um cara, um bom roteirista, eu acho, assim. Lembra que saiu Morning Glory dele? Ele tinha feito Homem-Aranha também, né? Acho que é Homem-Aranha que ele tinha feito. Tinha feito Homem-Formiga. Fez umas histórias. Isso, Homem-Formiga. Aquele Morning Glories que a Panini cancelou da Image, que era mó legal, se não me engano era dele também.
É um cara, um roteirista legal. Vale a pena? Temos um vídeo aqui sobre a fase completa do Nick Spencer, do Capitão América, da Hydra. É um assunto que tá muito atual, né? Toda essa fase aqui tá muito atual, porque o Trump voltou a ser presidente, com ele veio todas as polêmicas que acompanham o Donald Trump e a polarização que acompanha esquerda, direita, democrata, republicano. Ele fala isso aqui, né? Estamos divididos, democrata, republicano, vermelho e azul, preto e branco, se referindo vermelho e azul, bandeira dos Estados Unidos e tal. Bem legal. E, ou seja, o gibi tá muito atual. Vale a pena um vídeo próprio? Se sim, comenta aí pra gente, beleza? Ó, nós estamos aqui toda quarta, sexta e domingo. Tem na descrição ofertas da editora POC Nanquim das nossas pré-vendas do momento. Boa. Fechou? Fechou. É nóis. Valeu, galera. Tchau, tchau.